traços de preconceito, não é mesmo? Isso quer dizer que, por você ser homem, você não pode demonstrar seus sentimentos. Tá. A gente tem um jeito de ser criado e a gente simplesmente valoriza mais a razão do que a emoção. Nós somos criados assim. Isso complica tudo. Então, do mesmo jeito que o homem não pode chorar porque isso demonstraria fraqueza, e homem de verdade não chora, tem a mulher que se sente pressionada por ela ser dona de um negócio, por ela ser chefe. Porque as pessoas que ela empregou, principalmente se forem homens, eles estão esperando o fracasso dela. Eles estão esperando a fraqueza dela. Por quê? Porque mulher não deveria ser chefe, não é mesmo? Mulher não deveria ser dona de um negócio. Ela não tem a capacidade disso porque as mulheres são o quê? As mulheres são frágeis, elas são delicadas, elas não são para esse tipo de emprego. Então, tipo assim, são coisas que a gente tem que desconstruir. Porque, como eu falei antes, a vulnerabilidade, ela é o mundo que vivemos. E ele parte muito desse princípio da forma como fomos criados, nossa cultura. E culturalmente falando, isso é massacrado, sabe? Isso machuca e isso faz com que a gente deixe de viver muitas coisas boas na nossa vida. E aí, como que isso acontece? Eu acredito, e a Brené também defende essa tese, de que a gente encontra meios para se mostrar mais forte do que somos, no sentido que a sociedade espera, tá? Não no sentido real que eu e ela a gente defende, que é coragem, enfim. Mas no sentido, tipo assim, eu todos os dias, Laís, tô com uma armadura cada vez mais blindada pra conseguir viver em sociedade. Pra eu ser extremamente forte, pra eu não demonstrar sentimentos, pra eu não chorar em público, pra eu não fazer tudo que me deixa em situação vulnerável. Por quê? Porque a razão, ela está em cima da emoção. Sempre. Então, assim, é basicamente a gente encontrar meios pra suprir os nossos sentimentos e as nossas emoções. Eu gosto de usar o termo stand-by, que é como tipo assim, não, eu saí de casa, então eu vou colocar essa minha armadura pra ir fazer minhas coisas e quando eu voltar eu vou tirar minha armadura. E aí eu vou chorar, e aí eu vou, né, participar daquele meu momento, enfim. Mas desde que seja só eu comigo mesma, ou seja, eu tenho vergonha. Essa coisa de se sentir vulnerável, ela tá muito ligada com a vergonha também. E como que a gente faz pra deixar stand-by? Tem várias formas. Tem pessoas que gostam de usar medicamentos, né? Sejam, tipo, calmantes, ou remédio pra dormir, ou sei lá, várias coisas. Tem pessoas que descontam na comida, né? Tipo, pra diminuir a ansiedade delas. Tem pessoas que utilizam drogas. As drogas, elas também são inibidoras de vários sentimentos, né? Então, tudo isso faz com que a gente tire essas emoções, né? Entre aspas, a gente deixe elas meio que anestesiadas, elas em algum lugar pra depois a gente mexer nelas. Desculpa. Gasguei. Ui! Chega, eu chorei. Ai, que loucura. Desculpa, gente. Ai, ai. Olha como eu fiquei numa situação vulnerável agora. Tô nem aí, todo mundo engasga. Enfim, continuando. Aí tem essa parte de deixar em stand-by. E olha que interessante. A gente utilizar drogas ou esses outros meios pra poder omitir certas emoções nossas, a gente não tem esses meios pra selecionar quais são essas emoções. Ou seja, a gente pode omitir tanta coisa ruim como coisa boa. Isso quer dizer que, consequentemente, a gente pode estar fechando portas para outras conquistas, para o amor, para outras realizações. Porque a gente não vai selecionar o que a gente está omitindo naquela hora. É por isso que é tão perigoso essa coisa de botar no stand-by, porque a gente vai botar em stand-by a maior parte de nós, que é essa parte de emoções. Então, a gente realmente vai deixar de viver muita coisa boa, muitas conquistas e realizações, como eu falei, e até mesmo amor.
de você não conseguir quebrar esse seu preconceito, esse seu orgulho, enfim, e não viver de forma realmente plena, que seria você se entregar a isso. Então, mas você vai me falar assim, tá, Laís, mas isso é muita exposição emocional. E nem sempre isso é fácil e tal, não sei lidar direito com as minhas emoções. Tipo, cara, ninguém sabe. E a gente tem várias formas diferentes de demonstrar nossas emoções. Temos as músicas, temos os textos, temos os poemas, que também são textos, né? Temos os vídeos, enfim. Temos o verbal, temos corações. Mas não existe uma forma certa de demonstrar e de expor as emoções. A gente só faz. Porque, querendo ou não, quando a gente faz essa exposição emocional, a gente se sente vulnerável. E se sentir vulnerável, a gente também conquista mais, porque a gente vive mais. O fato de você bater no peito e dizer assim, e daí que eu só fiquei com homens agora? Me encantei por ela. Eu vou atrás. Eu vou lá. Eu não sei o que vai dar, mas eu sei que eu não vou descobrir se eu não tentar. E convenhamos que é muito melhor a gente se arrepender de algo que a gente tentou. Pelo menos eu sou assim. Eu prefiro chegar lá na frente e simplesmente, tipo, se for pra me arrepender, que seja de algo que eu tentei. Porque se eu ficar pensando no e se, do tipo, e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse falado aquilo, e se eu tivesse feito aquilo? Cara, tudo que a gente deixa de fazer no presente é um pedaço do nosso futuro que deixa de existir também. Então eu vou deixar de viver um grande amor, eu vou deixar de lutar por aquela conquista, de ter aquele título, de ir para aquela viagem, tudo porque isso ia me deixar vulnerável. Não faz sentido você viver menos. Porque se estamos aqui nessa vida, se estamos aqui nesse momento, é porque era para viver e não para existir. Então, se você quer só cumprir um papel da sociedade, vai lá. Vai ser só mais um peão. E quando você morrer, vai botar outro no lugar. Mas se você for o jogador, você não é substituível. Porque você vai estar vivendo e vai estar escolhendo como vai gastar a sua vida. Tá, e aí se a gente falar assim, tá, mas por que que a gente faz, né, esses atos de vulnerabilidade? Como que isso acontece também? Só um instante. Desculpa. Como que isso acontece também? Tá, bom, primeiro eu citei os vícios, né? Eu falei aquela parte lá das drogas, né? Também dos remédios e também de coisas que a gente usa pra não demonstrar nossos sentimentos e não se sentir vulneráveis, certo? Mas também tem outras coisas que não necessariamente fomos nós que fizemos, no sentido de, tipo assim, não existe por nossa causa. Ué, acho que a internet parou aqui, mas eu acho que eu voltei, né? Mas enfim, tem coisas que são além. Por exemplo, o nosso medo. O nosso medo é uma coisa que nos deixa vulnerável. E uma coisa que causa muito medo seria o quê? O que vem depois da morte. Seria o que acontece depois dessa vida? Pra onde eu vou e tal. E aí entra a tal da religião. A religião, basicamente, assim, bem resumidamente, ela tá meio que baseada e sustentada pelas incertezas e pelos medos. A sua vulnerabilidade e sua busca por respostas é o que sustenta. E isso se chama fé. E não necessariamente podemos dizer a religião, de falar, tipo assim, uma religião que tenha realmente uma igreja ou alguma coisa assim. Tô falando de qualquer tipo de crença. Mas isso é uma forma, assim, de citar, né, de como isso acontece. Porém, tem alguns tipos de crença que elas acreditam que são as únicas. E isso é um problema porque somos seres muito diferentes. E aí a gente passa para um momento um pouco mais complicado, que é quando ela impõe, né? Quando ela diz, não, o que acontece mesmo é que existe o céu e o inferno e acabou. Não tem nada comprovando aquilo, mas é assim que acontece. E isso
é complicado porque você tornar as coisas que são incertas são muito relativas, porque o certo e errado é a questão de ponto de vista. E aí você fica pressionado justamente por conviver com essa dúvida, e aí a religião vai lá e se sustenta mais ainda com seu medo. Outro ponto que eu poderia citar sobre de como ou por que a gente faz essas atitudes de vulnerabilidade seria a gente ser perfeccionista. A gente tende, desde que a gente é um girino, né? Pra quem convive comigo sabe que eu falo girino, tipo, desde que a gente era pequeno. A gente tende a sempre deixar tudo muito perfeito. A sociedade espera que a gente siga uma linha reta, né? Aquela do tipo, tu não dá trabalho pros seus pais, tu não erra nunca, bababá, não tem desilusões amorosas e etc, etc. Aí depois você vai pra faculdade, aí você depois você se casa, enfim, tudo tem uma linha, né? E isso seria, teoricamente, a perfeição, além de você estar num relacionamento hétero, de preferência com branco. Então, assim, todas essas coisas fazem com que a gente, como eu posso dizer, busque a perfeição nas pequenas coisas e estar fora disso nos torna vulneráveis. A gente é tão fissurado com essa coisa de perfeccionismo que a gente acaba colocando isso nos filmes, nos livros, até em alguns tipos de relacionamento. O relacionamento abusivo, por exemplo. Muitas vezes ele é naturalizado, certo? Porque a gente tende a romantizar.